Diz assim: respondeu. José estava procurando os irmãos. Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me onde apacentam eles o rebanho. Está parecido com a linguagem de vocês aí? Agora versículo 17. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvir dizer que foram a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e achou em Dotã. De longe os irmãos o viram, e antes que chegasse, o que os irmãos fizeram? Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Conspiraram contra quem? Para quê? Para matar. Olha só. Escute isso. José procurando os irmãos para saber como é que os irmãos estavam. E quando os irmãos avistaram José de longe, começaram a conspirar um com os outros. E a intenção dos irmãos de José era matar. Aí o versículo 19 diz assim: e dizia um ao outro. O que está escrito na sua Bíblia aí, queridas? Não, 19. Pronto. O que disseram? Quando os irmãos viram José, conspiraram um com o outro para tentar matá-lo e disseram assim: está vindo ali, o que, queridos? Vamos dar um tempinho aqui, só para você entender. Qual era o motivo da raiva, do ódio dos irmãos de José? E por que os irmãos de José queriam matá-lo? Porque apenas isso. Porque José, ele era o quê? É errado sonhar? Não é errado sonhar. Mas quando você sonha, você incomoda muita gente. Por isso que sempre a gente aconselha: sonho é algo íntimo entre você e quem? E Deus. Nem tudo que se passa dentro da sua casa você conta para os outros. Concorda comigo? Sim ou não? A mesma coisa são os seus sonhos. Entenda isso. Seus sonhos são revelações que Deus te dá e que você tem que guardar, trabalhar, ser fiel a Deus, adorá-lo independente se ele vai realizar o seu sonho ou não, porque isso é consequência. Claro que a fé sempre vai dizer que sim, amém, queridos? Só que hoje em dia, como antes também, mas hoje em dia principalmente, eu sempre digo isso: você contar os seus sonhos ou você compartilhar algo da sua vida, se tratando do seu futuro, algo que você está planejando, algo que você está sonhando, e quando você pega essa preciosidade e você fala para as pessoas, automaticamente vai despertar nas pessoas o que despertou dentro do coração de José, dos irmãos de José: conspirações contra você. Pessoas indiretamente, principalmente que hoje em dia nós vivemos em um mundo onde que muitas pessoas são frustradas, muitas pessoas não têm Deus no coração, sim ou não? Lá onde você trabalha, possa ter pessoas que têm fé, possa ter pessoas que não têm fé. No seu convívio de amigos, amigos próximos, amigos distantes, os contatos que você tem no WhatsApp, as pessoas que você conversa, nem todo mundo vai ficar satisfeito quando você falar assim: ó, eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho um sonho de fazer aquilo, olha, Deus está me abençoando, eu estou planejando fazer aquilo. Nem todo mundo vai ficar satisfeito com isso, e a grande maioria não vai ficar. Olha, eu estou indo lá na igreja domingo lutar pelo meu marido, ele está melhorando. Vai ter gente que não vai gostar de você ver você falando isso. Vai ter gente que vai querer impedir que você continue fazendo isso, porque hoje vitória incomoda. Mas não é errado você sonhar. E infelizmente tem muita gente que tem deixado de sonhar porque tem medo. Tem medo de sonhar, tem medo de lutar por aquilo que quer, que deseja. Entenda, para você entender o que tem a ver com o seu coração. Ser sonhador, isso foi o único motivo dos irmãos de José querer matá-lo, só porque ele sonhava. Você tem noção o que é isso? Se eu disser para você que hoje em dia não é diferente, se eu disser para você que às vezes tem pessoas da nossa própria família, sim ou não, que você não pode contar tudo,
Às vezes, tem pessoas ali que aparentemente estão próximas de você, mas você não pode contar tudo e nem deve contar. Para que vai contar se não são elas que não vão realizar para você? Não é. E quando eu devo contar? Quando acontecer, você não vai precisar nem contar, elas vão ver. Sabe qual é o problema das pessoas? Vou começar a falar agora do coração. Pastor, hoje a reunião é de adoração. Como eu falei desde quarta passada, Deus está levantando um grupo de avivamento. E se você estiver aqui quarta-feira, Deus vai avivar a sua fé. Deus vai te fazer você sentir uma conexão com Ele muito forte. Você vai se sentir mais próximo de Deus, porque essa reunião é para isso. Sabe qual é o problema que as pessoas elas ficam contando os sonhos ou contando as suas vitórias antecipadamente? Às vezes elas contam porque elas querem mostrar para as pessoas que estão bem. Elas contam porque às vezes elas querem ser reconhecidas pelo aquilo que faz. Então elas precisam contar. Ela está ali num grupo de amigos, então ela tem que contar que está ganhando bem. Então ela tem que contar. Aí mostra a foto de um carro e diz assim: eu quero ter esse carro aqui, eu vou comprar. Ah, eu tenho entrevista marcada no CEF tal dia. Não fala essas coisas não, fica quieto. Aí fala, quero comprar isso, quero comprar aquilo, só para ser reconhecido pelo aquilo que tem diante das pessoas. E aí começa a falar. Para se sentir importante diante das pessoas. E aí está o erro. Porque as nossas vitórias, pega isso. As nossas vitórias não são para nos engrandecer. As nossas vitórias são para a glória de quem? As nossas vitórias não é sobre mim, não é sobre você. As nossas vitórias é sobre Deus. Então, se eu quero vitória para minha própria exaltação, já tem alguma coisa de errado. Se eu quero vencer para mostrar para os meus amigos que eu estou vencendo mais do que eles, tem alguma coisa de errado. Se eu quero vencer para me vingar daquele familiar meu que está lá no meu país de origem, só para eu colocar no grupo da família que eu estou vencendo, que eu estou ganhando bem, que eu estou conquistando, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, se o objetivo da sua conquista, da sua vitória não for a glória de Deus, desculpa te dizer isso, mas eu tenho que te dizer a verdade, você não vai muito longe. Agora, aqueles que querem vencer, que têm sede de vitória, mas querem vencer para glorificar quem? Aí, meu amigo. Aí não precisa nem pedir às vezes. O próprio Deus dá. E a gente, quietinho. Vão dizer que você não tem nada, vão dizer que você está perdendo, vão dizer que você está sem dinheiro, vão dizer que você está falido, vão dizer tanta coisa de você. Não importa. Nós não queremos reconhecimento pelo aquilo que fazemos, queremos reconhecimento pelo aquilo que... Então você sabe quem você é? Isso importa. Deus sabe quem você é? Isso importa. Deixa as pessoas falarem. Deixa elas conspirarem contra você. Quem está vendo tudo é Deus. Quem te escolheu, quem é, queridas? Seu valor está nisso. Nosso valor não está naquilo que temos. Nosso valor não está na roupa que vestimos. Nosso valor não está no carro que andamos. Nosso valor não está na casa que moramos. Meu valor não está no título de pastor. Meu valor não está aqui se eu sou responsável pela igreja Templo da Restauração. Meu valor não está nisso. E eu não quero ser reconhecido por isso. Eu não quero que as pessoas me respeitem porque eu tomo conta de uma igreja. Ou porque eu sou responsável pelo trabalho lá na Europa. Eu não quero ser respeitado por isso. Eu não quero ser reconhecido por isso. Porque hoje eu posso ter isso e amanhã eu posso não ter. Eu quero ser respeitado e ser reconhecido pelo que eu sou. Pelo meu comportamento, pelo meu caráter. E isso o ser humano não pode tocar. Compreendem? Sim ou não? Então não fique nessa ânsia de querer muitas das vezes compartilhar coisas que é entre você e Deus com pessoas só para ter o reconhecimento delas. Você não precisa disso. Você é muito mais do que isso. Amém, queridas? Fala assim, tempera a garganta aí, vai. Fala assim, eu sou especial. Eu sou filho de Deus. Acabou. Quando a gente se liberta disso, sabe? Quando a gente se liberta desse labirinto,
Ah, meu amigo, você é livre, você liberta a sua cabeça. Você não depende de pessoas, no sentido de pessoas têm que estar te elogiando, você tem que estar sendo bem aceito. Você não depende disso, você depende de Deus. Se Deus te aceitou, não importa quem te rejeitou. Aí pensa comigo, eu vejo muita gente falando de José e diz assim: José errou, porque José contou o sonho para os familiares. José errou, porque José contou o sonho para os irmãos. O erro não estava em José. Irmãos, hoje em dia, deveria ser assim. Os irmãos da igreja, não estou falando só dessa, no modo geral, você deveria poder compartilhar, sentar com as pessoas e falar assim: eu estou precisando de uma oração, você me ajuda? Só que hoje não dá para confiar. Estou certo ou estou errado? Infelizmente, não dá para você sentar hoje do lado de uma pessoa e falar o seu problema para ela. Mas dentro da igreja, não dá. Não dá. Porque nem todo mundo que vai te ouvir, primeiro, vão ter pessoas que não vão te dar bons conselhos, e quando você falar algo em relação à vitória, simplesmente porque vai ter muita gente que não venceu e vai ver você vencendo, vai se sentir incomodado por isso. Então hoje, sabedoria, inteligência, discernimento, Deus te revelou algo que Ele vai fazer na sua vida, confirmou com sua fé, fica quietinho, faz, em silêncio. Você vai derramar suas lágrimas, vai vir vontade de desistir, não é assim? Vai ter horas que você vai dizer: Senhor, me ajuda, me dá força, mas faz, planta, seja fiel, continue sendo uma pessoa boa, mas tem pessoas mais, mas continue sendo uma pessoa boa. Plante boas sementes, não deixe o amor de Deus sair no seu coração. Amém, queridos? Ah, pastor, mas não vale a pena, porque quanto mais eu ajudo as pessoas, mais as pessoas querem me apunhalar pelas costas. O problema não está em você, está nelas. Continue plantando coisas boas, continue vindo na igreja, continue fazendo a coisa certa. Quer evitar decepção na sua vida? Faça, ame as pessoas, mas não espere nada em troca. Não deixe de amar, não deixe de fazer o bem, mas faça, sem esperar nada, porque a nossa recompensa não vem da terra. Vem da onde, queridas? Vem de Deus. Então seja bom, seja boa, seja de caráter, seja fiel à sua esposa, a seu marido, seja fiel a Deus. Continue fazendo isso. Você está plantando a sua semente. Às vezes pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. E simplesmente porque José era sonhador, os irmãos queriam matá-lo. E se você ler mais adiante, aí você vai ver que os irmãos pegaram José, colocaram ele. Qual foi o versículo que a gente parou? 19? E diziam o outro: vem lá o tal sonhador. Versículo 20: vinde agora, pois, metemo-los e lancemos numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que darão sonhos. Os irmãos de José pegaram ele e jogaram dentro de um buraco. Falou assim: vamos ver se o sonhador vai sonhar agora dentro desse buraco aí. José foi jogado de um buraco com sonho, com tudo, só que eles não sabiam quem é que estava naquele buraco junto com José. Deus. O tempo passou, não vou ler a história toda porque é longa. O tempo passou. A história de José, se você não conhece, eu aconselho você a ler. José foi preso. José passou por muita coisa. E José chegou a uma condição de governador do Egito. O Egito naquela altura era a potência, era o país mais importante, a potência mundial, e José era governador. E um certo dia, eu queria que você adiantasse um pouquinho aí, para você ler.
Um certo dia, abre a sua Bíblia mais para frente um pouquinho, no capítulo 47. Capítulo 47, versículo 11. Então José, não é isso? Gênesis 47, 11. O que está escrito aí? Sim. Ramsés, como faraó. Versículo 12. E José fez o quê? Quem mais? E quem mais? E o que mais? Segundo o número de seus filhos. Olha aí. José foi vendido, jogado no poço pelos seus irmãos, porque José era sonhador. Eu costumo dizer que a vida ela é uma roda gigante. Uma hora a gente está embaixo, daqui a pouquinho vamos estar. Aí a roda gigante girou. José governador. Quem estava precisando comer? O pai. E quem mais? Os irmãos foram pedir comida para José. José tinha dois objetivos, tinha dois caminhos ali: vingança ou perdão. Se a intenção de José fosse ser governador, preste atenção, se a intenção de José fosse ser governador para se vingar dos irmãos, o que ele ia fazer ali? Deixar os irmãos morrer? Mas o propósito de José não era vingança. O propósito de José era honrar a quem? Então não queira vencer para se vingar de ninguém. Não queira vencer para mostrar para os outros que você venceu. Posso falar? Isso é muito pobre. É muita pobreza de espírito. Querer vencer por vingança. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque as pessoas elas amam muito mais o poder, o amor ao poder é muito maior do que qualquer outra coisa. E pelo poder, elas se vingam, elas machucam, elas se ferem, elas traem. E o que é o poder? Reconhecimento de quê? De pessoas. O poder te dá condições de você ser reconhecido por pessoas. Então todo mundo quer esse reconhecimento. O mundo hoje é sedento por reconhecimento. Se vende por causa de reconhecimento. Trai por causa de reconhecimento. Quebra princípios por causa de reconhecimento. Deixa isso interferir no caráter. E aí ficam naquela ânsia, eu vou vencer para mostrar para aquela lá que falou que eu nunca ia vencer, ela vai ver. Não queira vencer para se vingar dos outros. Você vai lutar a sua vida inteira para vencer por causa de vingança? Não. Não se preocupa com quem torce contra você. Quem cuida dessas pessoas é Deus. Deus fez uma situação ser criada tão linda, que Deus testou o coração de José e falou: e agora? Aqueles que te jogaram num buraco, eu estou entregando eles nas suas mãos, com fome, precisando de você. Se no desejo, se no coração dele tivesse ódio, raiva dos irmãos, e se o propósito dele fosse vingança, você pode ter certeza, Deus nem permitiria ele chegar a governador. E aqui a Bíblia diz que ele deu as melhores terras. Então quem te feriu, escute isso, tá? Quem te feriu, se você ora por quem te feriu, Deus vai te curar. Um dia essas pessoas podem precisar de você. E aí, o que você vai fazer? Mas não é fácil não. Porque tem gente que usa o poder para pisar, para humilhar. E aí sabe o que é que Deus faz? Não dá.
ou se tem, perde. Então, o que Deus quer falar com a gente nessa noite? Depois de tudo que você ouviu, como está a condição do seu coração hoje? Como está o seu coração hoje? Como está o meu coração hoje? Se Deus te entregar, escuta, se Deus te entregar todas as pessoas que te feriram, te machucaram, e Deus falar assim, faz o que você quiser com eles, o que você faz? Não responde não, mas pensa. Porque tem muita gente que posso falar? Manda matar. Tem gente que manda, porque falar aqui é fácil, dizer assim, eu vou ajudar, Se Deus te entregar todo mundo que está te perseguindo, como Deus entregou Saul na mão de Davi, e Davi não matou Saul, Deus pode fazer. E antes de Deus te dar o que você quer, Ele está olhando para o seu coração. Se tem aí desejo de vingança, Deus nunca vai te usar para governar. Se a sua intenção for vencer para se vingar ou para mostrar para os outros, desculpa falar isso, mas você está indo num caminho errado. Nossas vitórias, nossa vida, o que a gente faz, o que nós somos, é para a glória de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, me feriram, me machucaram, me perseguiram, cometeram uma injustiça contra mim. Limpa seu coração e segue em frente, porque seu propósito é muito maior do que ficar perdendo tempo com essas pessoas. Dói, machuca, fere, é doloroso, supera, segue em frente. Seu propósito é maior. Libera o perdão, supera e Deus vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir em frente, porque Deus tem algo muito maior para a gente, inclusive o reino dele preparado para a gente. Nós somos muito maiores. Você é muito valiosa, muito valioso, muito mais do que a opinião de pessoas. Você é filho de Deus. Amém, queridas? Nós somos adoradores, não pelo que Deus faz, mas pelo que Deus não te escolheu pelo que você faz. Deus não te escolheu pela sua condição. Deus te escolheu pelo seu coração. Alguma coisa Ele viu aí no seu coração e disse assim, é ele, é ela. Então eu escolho ele, eu escolho ela, e tudo o que ela fizer a partir de hoje será para a minha glória. Então repito, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Então vença, não para a sua própria glória, vença para a glória de Deus. Amém, queridas?